Shalom, eu estou aqui para fazer um comentário bíblico aqui no Ministério Tropa de Elite de Jesus e será feito um comentário desta leitura no grupo Techuvá. E nós vamos estar falando aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 8, que fala sobre a abertura do sétimo selo. A palavra vem a nos revelar no capítulo 8, no versículo 1, da seguinte forma: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. As 4 primeiras trombetas que tocaram, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo, ele tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. Nós venhamos aqui a entender um comentário simples, mas objetivo, que na abertura do sétimo selo, nós aqui, ao contrário dos demais, nós se ouve, ou seja, a gente não ouve, não se fala sobre nenhuma voz e não se percebe nenhum movimento. Naquele momento que foi aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu. Isto se faz por cerca de meia hora,
dá a entender como se Deus estivesse aguardando a decisão das pessoas na terra para se considerarem os seus maus caminhos, se arrependerem dos teus erros e que pudessem, nesta oportunidade, voltar para Ele, antes que Ele determine os terríveis juízos lançados por meio do toque das 7 trombetas que iriam cair sobre elas. No versículo 3, nós entendemos aqui que as orações de todos os santos são as orações dos convertidos de todas as épocas, até mesmo dos transpassados. Um fato importante nós entendemos é que apenas o sumo sacerdote, de acordo com o esclarecimento bíblico, este sacerdote era o único que tinha a autoridade para manusear, ou seja, usar o incensário e oferecer no incensário o incenso sagrado. Por isso nós venhamos a entender que este anjo, com o incensário de ouro, não é nenhum outro senão o Senhor Jesus, que ele, como o sumo sacerdote nos céus, é ele que intercede pelos nossos pecados diante do trono de Deus. O Senhor Jesus, ele foi o único sumo sacerdote final que teve a ousadia e a autoridade de entrar no lugar santo dos santos para fazer uma expiação pelo pecado da humanidade. No versículo 5, nós venhamos aqui falar sobre o fogo do altar. O que é este fogo? O fogo que consome é o fogo que purifica. Significa, portanto, este fogo o juízo, e é justamente ele que é lançado sobre a terra, o juízo de Deus. Quando o primeiro anjo tocou a sua trombeta, aqui no versículo 7, as consequências deste juízo foram terríveis. Isto é que, com a terça parte das árvores e de toda a vegetação queimada, nós venhamos aqui a compreender que a produção agrícola ela será muito prejudicada. Todas as pessoas que trabalham na zona rural, que plantam para colher, para mandar o mantimento à cidade, para a civilização, para um abastecimento global de alimento. Então, nós vemos que com o fogo que vai danificar toda a vegetação, então toda a produção agrícola, zona rural, será prejudicada. Com isto virá a fome, que ela já era intensa, então ela será triplicada. Nós chamamos-nos a atenção desta parte da vegetação, que este juízo, ele vem fazer um paralelo, nos trazer uma lembrança da praga do Egito. Nós vemos uma diferença aqui, que lá no Egito houve a chuva de granizo e de fogo, que foi misturada com sangue. Entendeu? Então, nós estamos recebendo esta revelação do juízo de Deus sobre a face de toda a terra. Nós vejamos aqui no versículo 8 e vamos incluir também o versículo 9, porque estão em conjunto. O segundo anjo tocou a trombeta, e desta vez o que foi atingido foi o mar, tornando a terça parte das águas do oceano em sangue. O que vem a significar esta grande montanha que atingiu o mar?
Nós vemos, ouvimos muito comentário sobre meteoritos que se deslocam aí do infinito e ele faz uma longa viagem em sentido à Terra. E é uma grande preocupação porque quando um meteorito ele venha na sua velocidade, a preocupação é ele ter um impacto com a Terra e isto pode causar uma imensa destruição. Então venhamos a entender que esta grande montanha que atingiu o mar, ela pode ser um meteoro, porque a terça parte foi queimada e agora é a vez do mar, que perde a terça parte da vida que há nas águas. É impressionante a semelhança entre o juízo desta segunda trombeta e a primeira praga lançada ali no Egito. Nós possamos ver que existe uma identificação paralela com isto. O terceiro anjo, quando ele tocou a sua trombeta, e que diz que a terça parte da água potável ela se tornou contaminada. O elemento central do juízo dessa trombeta é a grande estrela chamada Absinto, que cai sobre a fonte das águas, tornando estas águas amargas, porque este elemento, o absinto, em tudo que ele toca, sendo em correntes de águas, ela o torna estas águas amargas. É uma água que não tem gosto, é uma água que não é potável, é uma água que não pode ser usada para o consumo humano, porque é uma água muito doentia por causa do seu amargo. Nós vemos aqui que nestes dias que nós estamos vivendo, tanto os homens como os animais, conforme nós vemos as notícias, muitos os lugares aqui no nosso Brasil, no nosso país, que eles andam sofrendo por falta de água. Não tem água para os homens, o seu consumo natural, os animais não têm água para beber, não tem como fazer a irrigação dos plantios. Então, há uma deficiência, há uma falta muito grande de fontes de água sobre a face da terra. É uma procura muito grande, está passando por um sofrimento muito grande. Nós vemos que, vez uma e outra, em certos lugares, em certas cidades, até mesmo capitais, então é feito um controle de gastos de água. Há lugares que já foram demonstrados que não tem água mais na torneira, não sai, pessoas reclamando, furando poços em busca, naquele desespero de encontrar a água para sanar os seus compromissos cotidianos. Então, os homens e os animais, muitos sofrem pela falta de água. Agora, imagina o que irá acontecer no dia do grande juízo de Deus, em que ele determinará, com a sua voz de comando e de juízo, sobre as fontes de águas que se tornarão amargas. Meu Deus! Vamos examinar aqui no versículo 12, quando o quarto anjo toca a sua trombeta. Quando ele toca a sua trombeta, ele vem anunciar o juízo de Deus, que venha a atingir todos os corpos celestes, ou seja, toda a atmosfera celestial. Isto, com certeza, vem afetar a vida na Terra,
porque nós vemos e já ouvimos falar que o movimento do corpo celestiais tem muito a ver no controle sobre a face da terra. Vemos aí quando existe a maré, quando ela está alta, quando a maré está baixa. Então, há uma influência dos corpos celestes na face da terra sobre os elementos na terra. Isto vem a trazer um impacto muito grande e causará um grande desequilíbrio na natureza. Nós vemos que estes homens que eles fazem as leituras de meteorologia, eles têm assim afirmado com grande ênfase as mudanças climáticas que vão ocorrer no planeta em um futuro bem próximo. Então, tudo isto se revela a mudança que haverá nas abóbodas celestiais. Nós entendemos aqui no livro do Apocalipse mesmo, quando fala que toda esta criação das mãos de Deus, como os céus, como o sol, a lua, as estrelas, enfim, todos os corpos celestes, todos estes estão reservados para o juízo de Deus. Vem falar que o céu se enrolará como um pergaminho. Olha, isto não é uma história científica, isto é algo verídico da parte de Deus, que estará ministrando o seu juízo sobre a face da terra. Muitos podem até dizer, mas Deus, ele é amor, ele não irá destruir a sua criatura. Ele o fará pelo ato da desobediência do homem sobre a face da terra. Desde a criação do mundo, o homem ele tem por sua vez desafiar a autoridade do Senhor Deus. Ele vem de uma forma procurando desagradar a Deus, desrespeitá-lo e até mesmo procurando a criar com as suas próprias mãos situações, coisas para causar a destruição. Se nós olharmos para hoje, o tempo hoje, a guerra que é enfrentado, mísseis, armas nucleares que são criadas, é o próprio homem fazendo isso para a sua própria destruição. No princípio não foi assim. Deus não criou o homem para o destruir, mas é o homem que está pedindo a sua própria destruição sobre a face da terra, causando assim a ira do Todo-Poderoso, o qual ele então não encontra nenhuma outra solução, a não ser trazer o seu juízo e acabar com toda a façanha e desobediência do homem na face desta terra. Aqui nós vemos o clamor do anjo, aqui do versículo 13, que ele estava voando pelo meio do céu e com grande voz ele clamou, ai, 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 dos que habitam sobre a terra. Ele então aqui reclama este ai, ai por causa das vozes, das trombetas dos 3 anjos que ainda estão para tocar. Esses 3 ais do anjo, nós vamos entender que exprime um grande lamento pelas grandes e terríveis flagelos que os habitantes da terra sofrerão. Esses flagelos que são anunciados pelas 3 últimas trombetas, que ainda irão restar, que elas ainda irão tocar, todas as pessoas injustas, todos os pecadores,
todos aqueles que blasfemam contra Deus, todos aqueles que procuram resistir à palavra do Senhor Deus, que não o aceitam, que o profanam, todas estas pessoas conhecidas como ímpias, ímpias por causa da sua maneira de agir, de confrontar contra Deus. Esses são os injustos que passarão pelas dores destes juízos. Eu quero até ressaltar no complemento deste comentário que haverá um tempo em que os homens, neste sofrimento, eles estarão lamentando tanto pela aflição que eles vão correr atrás da morte, vão pedir a morte para que ceifam as suas vidas, porque não suportarão a dor, não suportarão a lamentação do que sobrevirão sobre eles. Mas a palavra do Senhor nos revela que a própria morte rejeitarão o clamor dos habitantes da face da terra, que estarão sofrendo o juízo final. Hoje, a morte tem ceifado muitos corpos, muitas vidas, mas neste tempo, o ser humano procurarão a morte para se safar da grande ira do Todo-Poderoso, para não se confrontar com o Senhor, mas não conseguirão se safar, porque a própria morte os rejeitarão. Então, é bom ficarmos atentos àqueles que examinarem, que ouvirem o comentário desta palavra do capítulo 8 de Apocalipse. Entenda que é um tempo de oportunidade que o Senhor Todo-Poderoso ele está dando. A sua palavra fala que ele não fará coisa alguma sem antes revelar o que ele está para fazer sobre a face da terra em todo o universo. Venhamos então a entender aqui este momento de silêncio que houve. Vamos entender este silêncio nos céus, aqui do capítulo 1, versículo 1 e 2. Entender que como que o Senhor Deus, ele se calou, dando a oportunidade para os seres humanos se converter dos teus maus caminhos, se organizarem a sua vida, se arrependerem dos seus pecados, dos seus maus feitos, para se safar deste grande juízo que está para ser derramado sobre a face da terra. Aqui eu encerro este comentário e que você venha então fazer um bom aproveito destas palavras que a ti é revelada, em nome de Jesus.